Você sabia que mais de 70% do mundo não tem liberdade religiosa? Isso quer dizer que a grande maioria da população mundial não pode crer, não pode professar que crê, não pode organizar a sua religião, não pode falar para as pessoas, não pode fazer um culto, não pode ter contabilidade, não pode ter nenhum tipo de reconhecimento público. Aquilo que a gente experimenta hoje no Brasil, ainda que parcial, não é a realidade da maioria do mundo. Mas nem sempre foi assim, nem sempre tivemos essa liberdade para cultuar e nem sempre será assim. É por isso que Ellen White diz que a igreja deve lutar pela liberdade religiosa. Algumas pessoas têm receio de falar em liberdade religiosa por dois motivos principais. O primeiro deles é a política. Agora pensa comigo, se nós estamos pedindo liberdade religiosa, nós temos que pedir para quem tem o poder de tomada de decisões pública na mão. E é por isso que a igreja, toda vez que fala em liberdade religiosa, fala diante de autoridades públicas constituídas ou seus candidatos que um dia chegarão lá. Não adianta a gente pedir liberdade religiosa nos fóruns que não vão resolver a nossa situação. Mas liberdade religiosa não é sinônimo de política, mas toda vez que falarmos sobre isso, falaremos com autoridades públicas. Um segundo motivo pelo qual alguns têm alguma dúvida ou certo receio é porque confundem liberdade religiosa com ecumenismo ou movimento sincrético da religião. Porque quando nós falamos em liberdade, não estamos falando só para nós. Tem vários outros grupos pedindo liberdade religiosa também para o poder público. O judeu está pedindo a mesma coisa, o islâmico está pedindo a mesma coisa, os evangélicos estão pedindo a mesma coisa. Uma coisa é a gente pedir liberdade tendo 280 mil adventistas no estado de São Paulo. Outra coisa é quando a gente une essas vozes que estão solicitando a mesma coisa e somos aí um grupo de 60%, às vezes 70% da população do estado. Isso faz toda a diferença. Além do que, não tem como advogar liberdade só pra gente. A liberdade é um direito de todos. Deus deu a liberdade para todos. E é por isso que quando a gente fala em liberdade religiosa, nós também vamos estar em ambientes onde nós teremos essas pessoas pedindo a mesma coisa. Agora, não significa que essas pessoas, por estarem juntos, professam a mesma fé ou pensam da mesma maneira. Até porque liberdade religiosa advoga o exato oposto do ecumenismo. O ecumenismo diz que todos devem ter a mesma religião e a mesma crença. A liberdade religiosa diz que cada um deve ter a sua própria crença e isso tem que ser respeitado. Isso daqui precisa ser privilegiado. Liberdade religiosa, acima de tudo, é uma luta por direito. A igreja vai perder a liberdade um dia, mas não será por omissão, será por fidelidade. Enquanto nós tivermos a oportunidade de lutarmos por isso, nós usaremos todas as ferramentas nesse grande movimento. Imagine o dia que a igreja perder a sua liberdade e ela não gozar, por exemplo, de benefícios tributários ou de liberdade de organização. Isso daqui vai afetar o seu orçamento, a sua capacidade de evangelismo, a quantidade de materiais, pessoas contratadas, construção de igrejas e tantas outras coisas. A gente não precisa antecipar o caos, mas nós podemos aproveitar cada etapa e cada momento para fazermos a obra de Deus. Por isso, liberdade religiosa não é um assunto de um departamento, de um ministério, de um setor. Isso aqui é uma preocupação de todos. Quando a gente se une em um congresso para falar sobre isso, nós estamos exercitando o princípio que Thomas Edison mencionou há muito tempo atrás, de que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Quem é livre não descansa. E mais uma vez nós vamos cumprir esse exercício como igreja, na coletividade, todos na igreja do UNASP, dia 13 de maio, às 4 da tarde, para o Congresso de Liberdade Religiosa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, para o estado de São Paulo. Juntos nós vamos nos educar para aprender com esse assunto, nós vamos colocar também algumas realidades diante das autoridades públicas ali presentes, mas nós vamos sair dali certos de que Deus tem um chamado para nós. Uma coisa também é certa, com liberdade ou sem liberdade, nós temos um Deus que guia todas as coisas. Enquanto temos e gozamos desse privilégio, que o utilizemos com grande responsabilidade. Seja ativo, participe disso daqui. Nós esperamos você no dia 13 de maio, 4 da tarde, na igreja do UNASP. Um grande abraço.